dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Pai de bondade, nós nos colocamos diante da tua infinita bondade. Nós pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo conduza, Senhor, esse momento de formação. Cada um do seu lugar, da sua casa, cada um da sua história. Nós confiamos, Senhor, a ternura da mãe. Hoje, Senhor, nós iremos meditar o ofício da Imaculada. Ali nós iremos experimentar, com certeza, o amor de Deus por cada um de nós através de Nossa Senhora. Nós pedimos, ó Mãe, vem cuidar dos nossos corações, da nossa existência. Nós pedimos, Senhor, também por cada irmão, por cada intenção, por cada coração. Tu, Senhor, que conheces muito melhor do que nós. Tu, Senhor, que nunca vai deixar, Senhor, que as situações aconteçam conosco se não for para a nossa salvação. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, conceda-nos os dons necessários para bem viver esse momento. Acolhe, ó Pai Santo, cada oração, cada súplica. Acolhe, Senhor, a nossa oferta desse tempo a qual nós estamos aqui, nós queremos te ofertar, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tire toda e qualquer distração, que possa nos impedir, Senhor, de viver esse momento, que é um momento de intimidade. Venha, ó Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser o que Deus quer. Ali nós podemos cantar essa música, eu quero amar, eu quero ser, para que o Espírito Santo vá trabalhando, vá nos dando essa consciência que sem o Espírito Santo nós não iremos conseguir fazer nada. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. De novo, mais uma vez, pedindo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Obrigado, Senhor, por essa graça que tu derrama, Senhor, em cada coração. Nosso coração, Senhor, desejoso da tua presença, Senhor, hoje. Tudo aquilo, Senhor, que nós trazemos em nosso coração, Senhor, seja segundo o teu coração. Queremos consagrar ao Pai Santo esse momento, a tua Mãe Santíssima. Queremos consagrar já, Senhor, aquilo tudo que o Vida irá partilhar conosco. Conceda, Senhor, ao nosso coração que seja um terreno fértil, um terreno, Senhor, a qual a palavra cai, dê bons e santos frutos. Nós queremos, Senhor, nesse dia, fazemos uma escolha radical, Senhor, por te pertencer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, amados. Hoje nós iremos ouvir essa partilha. Cadê o Bira? Estou aqui. Muito bem, então, né? Vai se apresentar, vai falar sobre, partilhar conosco sobre o ofício, essa preciosidade que é o ofício da Imaculada, né? Muito bem, Bira, seja muito bem à vontade, se sinta em casa, você já é de casa, né? Muito bem, amado, fica à vontade, tá?
Certo. Meus irmãos, a pessoa que criou a sala pode liberar a funcionalidade de eu compartilhar a tela? A pessoa que administra a Sim, sim, sala? só um instante. Espera aí. Pronto, pode compartilhar. Eu quero amar. Já conseguiu aí, Bira? Estou tentando aqui. Pronto, perfeito. Está aparecendo no modo apresentação? Tá sim. Beleza. Pois bem, meus irmãos. Como o padre introduziu, eu vou falar sobre o ofício da Imaculada Conceição. Dessa vez, por graça de Deus, eu tive tempo de preparar uma apresentação para ajudar com um texto da oração, para a coisa ficar mais ordenada, para ficar mais fácil vocês acompanharem, e também com algumas figuras imagens que vão nos ajudar a entender melhor cada coisa, né? Cada aspecto. Aí, basicamente, o que é o ofício da Imaculada? O ofício da Imaculada é uma forma de oração onde a gente... Amado, se apresenta para o pessoal que essa turma é nova, não é? Ah, perdão. Pronto, meu nome é o Birailson Gersi. A galera que me conheceu na renovação me conheceu como Gersi, mas quem me conheceu através da comunidade Shalom me conhece como Bira. Eu sou membro da comunidade Shalom, membro da comunidade Aliança, com promessas temporárias, né? Por isso que meu cordãozinho é branco. Os da comunidade de vida, o cordãozinho é marrom. Isso significa que eu sou parecido com uma ordem terceira de um instituto religioso, né? Fazendo uma analogia, é como se eu fosse de uma ordem terceira. Os da comunidade de vida vivem exclusivamente na comunidade, como missionários, e eu sou um missionário que tenho meu emprego, moro na minha casa, mas eu tenho uma regra de vida e fortes compromissos com a comunidade, né? E tenho a minha vida apostólica intensa na comunidade e minhas regras de vida para o crescimento na santidade. Na comunidade Shalom, uma comunidade fundada no Brasil, em Fortaleza, a partir de uma experiência com a renovação carismática e, posteriormente, uma experiência do nosso fundador com uma visita de São João Paulo II. A gente está presente hoje em, acho que, quase 40 países, e aqui no Brasil a nossa presença é bem forte. E nós somos uma comunidade que tem um grande amor por Nossa Senhora, uma grande devoção por ela, né? A nossa cofundadora, Emi Nogueira, ela é consagrada a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort também. Ela é uma forte divulgadora do método e ela renova a consagração dela mais de uma vez por ano, inclusive. E a gente tem um carinho especial pelo método porque ele cresceu dentro da nossa comunidade através de um irmão nosso de comunidade que morreu nos anos 90, o Ronaldo Pereira, que ele era o coordenador do Projeto de Juventude. O Projeto de Juventude é o setor da comunidade responsável pela evangelização dos jovens, pela frente da evangelização dos jovens, que é a principal razão de ser da comunidade. Não é a única frente de evangelização e de ação social, mas é a principal. Né? O Ronaldo é um irmão que, graças a Deus, se santificou muito antes de morrer, mas que morreu muito jovem. Morreu, inclusive, saindo daqui, ele veio pregar um retiro de carnaval aqui e voltando para Fortaleza, ele morreu num acidente de carro em Mossoró. Enfim, graças a ele, foi que a nossa cofundadora deu uma atenção especial a esse método, colheu grandes frutos espirituais e propagou enormemente esse método, que é muito espalhado no Brasil, né? A gente tem comunidades que têm como sua principal apostolado essa consagração à Nossa Senhora. Nós temos figuras renomadas oriundas da renovação carismática que vivem esse método, né? O Monsenhor Jonas, o Padre Roberto Lettieri, que fundou a Toca de Assis. Existem também outros institutos religiosos que não têm ligação com a renovação e que também adotam fortemente essa consagração de São Luís de Montfort, como, por exemplo, eita, deu um branco agora o nome. Os Arautos do Evangelho, inclusive o sinal de consagração que eles usam, a corrente na cintura.
né, dizendo que eles são escravos da Virgem. E eu fui fortemente incentivado e fiz a consagração junto com Catiúcia, né, que é mais conhecida por vocês. Eu sou casado, sou pai de 2 filhos, por enquanto, e moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E aí eu vou falar agora sobre o ofício, tá certo? O ofício, como eu vinha falando, ele é uma forma de oração e de louvor à Nossa Senhora, que tem como seu grande motivador a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A gente sabe que ela foi concebida sem pecado, em virtude dos méritos antecipados de Cristo, por antecipação, porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço, mas em antecipação dos méritos de Cristo na cruz, ela foi preservada do pecado que todos nós carregamos, né? O pecado original, que vem desde Adão e Eva. Está todo mundo me escutando bem, né, meus irmãos? Se alguém não estiver escutando, aí me avisa que eu tento dar um jeito aqui. Sim, estamos sim. Maravilha. E aí, a Imaculada Conceição, eu acredito que já deve ter tido, ou vai haver informações sobre os dogmas marianos, né? Mas ela se tornou dogma. Já tivemos semana passada. Maravilha. Ela se tornou dogma no século XIX. Né? Depois teve todo um histórico. Acho que vocês já devem ter até partilhado da história daquele soneto, né? Que tinha uma dupla de padres que estava exorcizando uma pessoa, padres exorcistas. E para humilhar o demônio, eles obrigaram o demônio a louvar a Virgem Maria. E aí ele compôs um soneto, e nesse soneto ele louvou a Imaculada Conceição da Virgem Maria, dizendo que ou se fez manchado o filho, ou se fez imaculada a mãe, né? Associando a total pureza e preservação do pecado do nosso Senhor Jesus Cristo com a da Virgem Maria. E esse dogma, embora ele tenha sido proclamado no século XIX, ele é um dogma muito que, assim, a tradição da igreja acreditava já, né, nisso. A festa da Imaculada já era celebrada há muitos anos, já existiam igrejas dedicadas à Imaculada Conceição há muito tempo. E os franciscanos são grandes devotos da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E aí houve um irmão franciscano, Bernardino de Bustos, que ele escreveu o ofício, que nada mais é do que uma oração de louvor à Imaculada Conceição e à Virgem Maria, e súplica a ela, né? E ele não só conseguiu isso, né? Não só compôs essa oração, que era muito bela, muito rica, como ele também conseguiu aprovação de indulgências para quem recitar essa oração, né? Isso em 1678. E aí essa oração foi aprovada por Inocêncio XI, em 1678, e Pio IX, em 1876, algumas décadas depois da Imaculada Conceição, ele aprovou 300 dias de indulgência para aqueles que recitarem essa oração com fé. O que é indulgência, Bira? Indulgência é o seguinte: quando a gente peca, a gente tem a culpa do nosso pecado, mas também existe a pena. O que é a pena? São as consequências do pecado. Certo? Por exemplo, se eu quebro um copo, eu sou culpado de ter quebrado o copo, mas ao mesmo tempo existe uma consequência do copo, que é o copo ser quebrado. Para reparar essa consequência, eu precisaria restituir em dinheiro, dar um copo novo para essa pessoa, restituí-la de alguma forma. Então, todo pecado ele gera uma necessidade de reparação. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele alcançou pelos seus méritos infinitos muitas indulgências para nos reparar os pecados. No entanto, não somente ele, né? Os santos colaboraram nesse tesouro de reparações pelos pecados. Um exemplo muito claro, por exemplo, é Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente está celebrando esse mês. Quando ela passou pela prova da tuberculose e a prova de fé, onde ela teve fortes tentações de duvidar de Deus, naquela ocasião, ela já era uma santa, o que a igreja chama de santos perfeitos. Existem 3 fases da caminhada, né? Da caminhada espiritual, da nossa evolução da alma, que é a fase purgativa, a fase purgativa, iluminativa e unitiva.
E Santa Teresa de Ávila criou uma outra classificação chamada as moradas, onde existem 7 moradas, e que a definição das moradas se digamos assim, coaduna com essas 3 fases, né, da evolução da alma: purgativa, iluminativa e unitiva. E Santa Teresinha chegou na fase unitiva, chegou nas 7 moradas, o topo da vida espiritual, que é uma fase de santidade em que nós são chamados de santos perfeitos. E aí ela sofreu essa tuberculose e essa provação de fé no último ano de vida dela, não porque ela precisava mais, porque ela já estava no grau dos perfeitos, mas pela salvação das almas, para alcançar méritos para a salvação das almas, sobretudo dos ateus, né? Então, o ofício da Imaculada, ele é útil para aplicar esses méritos de indulgência sobre nós, né? Porque se eu morro devidamente confessado e arrependido, né? E eu não morri em perfeita amizade com Deus, eu vou passar pela purificação antes de ir para o céu, ou seja, o purgatório. Mas os méritos das indulgências alcançados pelos santos, bem como os méritos que a gente pode alcançar aqui nesta terra, pelos nossos sacrifícios, pelo nosso amor, exercícios de amor e pelas nossas orações, eles indulgenciam as almas do purgatório para que elas possam ir para o céu. Então, o ofício da Imaculada Conceição, ele tem essa graça de tirar do depósito dos santos, do depósito da igreja, da santidade dos santos e de nosso Senhor Jesus Cristo, indulgências para nós. Além disso, o ofício da Imaculada Conceição tem um grande poder de exorcismo, ou seja, ele tem um grande poder de combater o inimigo. Se você enfrentar alguma experiência de forte tentação, ou se você encontrar alguém que passa por algum tipo de infestação, ou mesmo de possessão, recorrer ao ofício da Imaculada Conceição como forma de interceder por aquela situação é um instrumento fantástico. Um grande instrumento para nós, que a comunidade Shalom usa o ofício, é como intercessão, por exemplo, pelos nossos eventos de evangelização. Nós usamos fortemente o ofício para interceder pelos nossos eventos. Além disso, uma experiência particular que eu tenho com o ofício é nos meus retiros pessoais, porque os membros da comunidade são chamados a passar um dia inteiro de retiro pessoal em oração, né, escutando a Deus, dialogando com Deus, periodicamente. E um retiro pessoal é um momento em que, porque assim, quando a gente quer rezar, ter vida de oração, meditar, né, estar em união com Deus, o inimigo ele não quer, porque ele teme uma alma unida a Deus. E a oração nos une a Deus. Então ele combate fortemente. E aí nos retiros pessoais é muito comum a gente ter fortes distrações, assim como nos momentos de oração pessoal. E aí rezar o ofício da Imaculada também é utilíssimo, porque ele ajuda a extirpar toda a ação maligna, toda a ação de Satanás que quer atrapalhar a nossa união com Deus, seja na oração, seja em outras ações que nos unem a Deus. E eu, assim, como eu não sei o perfil de cada um, né, preciso ressaltar que o demônio ele é real, o demônio ele existe, ele age. Inclusive o evangelho de ontem falava muito sobre isso, porque no Antigo Testamento quase você não vê a ação do demônio, mas foi só Jesus chegar no Novo Testamento que de repente o demônio começa a aparecer e se manifestar, porque é a plenitude dos tempos. Então os demônios brigam, lutam. Você precisa acreditar nos demônios, que eles existem, são reais. Eles não são os totais responsáveis de todos os seus pecados. Existe a sua parcela de culpa nos seus pecados, mas eles são fortes influenciadores. E eles querem que você acredite que eles não existam, para que eles possam ter mais liberdade para nos manipular, certo? Então, o ofício também é um instrumento de intercessão, é um instrumento de oração pelas almas do purgatório, é um instrumento de intercessão por situações, é um instrumento para exorcizar a ação demoníaca, inclusive. Então, veja as várias utilidades do ofício. Por fim, o ofício ele é um grande instrumento para meditarmos nas virtudes da Virgem Maria e em que essas coisas se aplicam em nossas vidas. E como a gente reza melhor, a gente ama mais aquilo que a gente conhece, e como a gente reza melhor quando a gente conhece o que a gente está rezando, eis uma das principais motivações dessa formação de hoje. Conhecermos os títulos de Nossa Senhora, conhecermos o que são cada título do ofício, entender o ofício, vai nos ajudar a rezar melhor e a meditar e a crescer na graça, né? O ofício
ele é distribuído, né, em fases. Na época de Jesus, as horas do dia eram divididas em formatos, digamos assim, diferente do horário que a gente usa hoje. Nós dividimos o dia em horas, 24 horas. Na época, eles dividiam um outro tempo, né? Que era a hora primeira, que é em torno entre 7, 6 e 8 da manhã. Que é a hora prima. A hora terceira, que é em torno das 9 da manhã até umas 11, meio-dia. A hora sexta, que é a hora do meio-dia. A noa, que é o meio da tarde, as vésperas, que é o final da tarde, e as completas, que já é a noite, já é no fim do dia. E existem as matinas, que é a hora da madrugada, antes do amanhecer. Se você for ver na Bíblia, por exemplo, aquela passagem do Evangelho, em que o senhor de uma vinha saía chamando empregados, lá vai estar escrito, na hora terça, na hora sexta, na hora nona, que é a noa, e assim por diante, certo? Então, o ofício ele é dividido nessas horas, que são as horas que a igreja usa numa oração chamada liturgia das horas. O padre conhece bem porque ele é chamado como sacerdote a rezar essas horas. São orações com salmos e cânticos da Bíblia e com textos dos primeiros cristãos, que a gente reza em vários horários do dia, santificando os horários do dia. Nós leigos também podemos rezar essas horas. No Shalom, principalmente a comunidade de vida, reza pelo menos as laudes, que antigamente chamava de prima, e as completas. E aí o ofício ele é dividido nas horas do dia. Ou seja, a hora das laudes, que é a hora prima, a terça, sexta, noa, véspera e completas e matinas. Então você pode rezar o ofício rezando essas partes em cada hora do dia, ou você pode rezar do jeito que a maioria de nós reza, que é rezando o ofício todo de uma vez. O que não é muito trabalhoso, é mais rápido que rezar o terço, né? O ofício, você consegue rezar em 10, 15 minutos. Inclusive, você consegue, por exemplo, cantar. Você bota um vídeo no YouTube do ofício sendo rezado e você pode lavar a louça rezando o ofício. Um ofício cantado, por exemplo. E aí, como é que o ofício se divide? Ele tem a parte inicial, em que você invoca o sinal da Santa Cruz, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele diz, Deus o salve, Filho de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa do Espírito, Sacrário da Santíssima Trindade. Por que sacrário? Porque ela foi a primeira guardiã do sacrário, que é Jesus, né? Jesus, o Santo dos Santos, ficou guardado no seu ventre. E aí a gente começa dizendo, agora lábios meus, dizer, anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Seria meu favor. E aí começa a parte que se repete a cada hora, certo? Que é, seria meu favor, Virgem Soberana, livrai-me de unir com o vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus e pessoas três, agora e sempre, sem fim, amém. E essa oração que no final de cada hora a gente reza. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo. Que eu não vou recitar toda para a gente não gastar muito tempo. E aí tem as matinas, né? Que começa com esse hino, né? Tem o Ser em Meu Favor, tem o hino e tem essa oração final. Ou seja, começa com o Ser em Meu Favor, termina com Santa Maria, Rainha do Céu, passa pelo hino e termina com Santa Maria, Rainha dos Céus. E aí a primeira oração é a matinas, né? Deus o salve, Virgem, Senhora do mundo. Por que Senhora do mundo? Porque Jesus conquistou o mundo. Jesus conquistou a humanidade. E foi através dela, nascendo dela. E ela, como corredentora, né? Como a principal partícipe da salvação, unindo-se a Deus com perfeição, como nenhum de nós jamais se unirá, ela se torna a Senhora do mundo junto com ele. Ela é a rainha dos céus porque ela é a mais santa das criaturas. Nem mesmo os anjos são tão santos como ela. Embora os anjos sejam puro espírito e ela teve uma vida carnal, mas ninguém foi tão santo quanto ela. Porque a santidade não é sim a ausência de pecado, mas é principalmente o quanto você ama. Você é mais santo na intensidade do seu amor. E não é na grandiosidade das coisas que você faz, é na intensidade do amor. Então, Santa Teresinha, por exemplo, quando foi sacristã, cuidando dos vasos sagrados da Santa Missa, ela amou mais Nosso Senhor por causa da qualidade do seu amor do que os padres que iam lá celebrar a missa no Carmelo.
Porque a intensidade do amor, a qualidade do amor com que ela servia na liturgia era maior do que a desses sacerdotes que iam lá. Entende a diferença? Por isso que ela conseguiu ser tão santa sem nunca sair do Carmelo. Não é a grandiosidade das coisas que nós fazemos, é a qualidade do amor que a gente coloca nelas. E aí ela se tornou rainha dos céus porque ela é a mais santa das criaturas, elevada acima de todas as criaturas. Virgem das virgens, porque ela é... Virgem das virgens é uma forma de dizer que ela é a grande virgem, porque as linguagens semíticas, que são as linguagens do tempo de Jesus, o hebraico, o aramaico e as outras linguagens da região, eles não tinham um superlativo, eles não tinham um santíssimo, eles não tinham um grandíssimo, eles não tinham superlativos. Então, o superlativo, para dizer superlativo, os semitas repetiam a palavra. Por isso que na missa a gente diz santo, santo, santo. Porque é a forma semítica de dizer santíssimo. E aí dizer que ela é a virgem das virgens é dizer que ela é a virginíssima, a maior de todas as virgens. E aí a gente vê que o hino chama ela de estrela da manhã, porque no Apocalipse você vê referências à estrela da manhã, que é Jesus, e ela junto com Jesus é a estrela da manhã, a grande estrela, aquela que quando se acaba toda a escuridão, desponta como a primeira e grandiosa fonte de luz, né? Aquela luz que resiste à escuridão, a estrela da manhã. E aí diz, Deus vos salve cheia de graça divina, certo? Ou seja, gratia plena, em latim, que caritomena, em grego, que é como está escrito no Novo Testamento. Esse termo que caritomena só se aplica em todo o Novo Testamento a ela e a Jesus, porque significa aquela que tem a totalidade da graça, aquela que tem a plenitude da graça. Inclusive, em português, cheia de graça não traz todo o significado. Porque cheia ainda não chega naquele ponto de dizer a plenitude, a totalidade da graça. E Nossa Senhora ela teve todas as graças. Formosa e loução, né? Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, ou seja, o ofício pede a ela que apresse-se em favor do mundo, pois esse mundo vos reconhece como defensora. E aí você se questiona. Aí eu faço o questionamento a você, meu irmão, minha irmã. Você reconhece a Virgem Maria como a sua defensora? Você reconhece ela como a grande defensora depois de Jesus? Você se utiliza de Nossa Senhora como instrumento de intercessão nas suas necessidades? Você recorre a ela? O ofício, ao dizer que o mundo reconhece ela como uma grande defensora, faz esse apelo a nós, faz esse questionamento. E aí o hino continua. Deus os nomeou desde a eternidade, porque desde toda a eternidade Deus sonhou com a Virgem Maria, assim como sonhou comigo, assim como sonhou com você. Desde toda a eternidade Deus já sonhava você com você, tudo que você é. Ele já lhe queria, já lhe desejava, já lhe amava. Para a mãe do verbo com o qual criou, ou seja, Deus já sonhava ela como mãe do verbo. Eu não entendi. Tá nada certo. Não, pode continuar, tá? Tranquilo. Ok. E aí, para a mãe do verbo, com o qual criou terra, mar e céus, porque foi através do verbo, através de Jesus, verbo de Deus, que terra, mar e céus foram criados, né? E Deus, ao criar terra, mar e céus, escolheu ela por esposa de Deus quando Adão pecou. Porque, né, ela foi aquela eleita para ser esposa de Deus, a nova Eva. Enquanto a primeira Eva foi aquela que pecou, aquela que caiu na desonra, ela foi a nova Eva, a Eva da recriação. A nova esposa do homem, do novo homem, do novo homem, né? No espírito, né? Não porque ela casou com Jesus, mas porque pela união perfeita de Jesus com o Pai e o Espírito Santo, ela foi esposa do Espírito, porque uniu-se ao Espírito para conceber Jesus, e por isso ela é chamada esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ou seja, Deus escolheu ela e deu a ela a graça de ser o tabernáculo, a morada de Deus. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vossos peitos os clamores meus. Ou seja, aquele súplica, né? Pedindo, conceda a minha intenção. E aí nós temos a prima, né? Que é o próximo hino. Deus os salve, ou seja,
aquela saudação, Nossa Senhora, Deus salve, mesa para Deus ornada. Por quê? Porque assim como ela para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza. A gente lê lá no livro dos Provérbios que a sabedoria divina constituiu a sua casa plantando 7 colunas. O número 7 remete à perfeição na Bíblia. E preparou um banquete, misturou vinho e pôs à mesa. E essa mesa é uma figuração da salvação. E o pão e o vinho são prefigurações do próprio Cristo que se dá a nós. Seja na cruz, seja na Eucaristia, que é uma atualização da cruz, né? A Eucaristia, a missa, é a atualização de Jesus na cruz. É como se Deus viesse no tempo e no espaço, abrir um buraco no tempo e nos colocar de volta lá na crucificação de Jesus. Isso é a missa, né? A missa é a cruz que veio no tempo e no espaço para nós, né? Ali na nossa frente, a cruz e ressurreição de Jesus. Então, ela é comparada com aquela mesa que dá o alimento, que no nosso caso o alimento é o próprio Cristo. Se ela nos deu o Cristo, foi através dela, ela é essa mesa para Deus ornado. Entendem? Isso está no Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 9. Nossa Senhora é essa casa escolhida por Deus para Jesus vir morar. Ela é como que essa mesa do banquete da Eucaristia. Porque se a Eucaristia é Jesus e ela nos deu Jesus, ela é a mesa da Eucaristia. Seguindo, casa dedicada a Deus sempre eterno, ou seja, ao Deus eternamente terno, cheio de ternura, misericordioso, amoroso. Ela é uma casa 100% dedicada a Ele, sempre preservada, virgem do pecado, não preciso explicar. Antes que nascida, fosses virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Ou seja, aqui uma referência clara à Imaculada Conceição. Ela foi concebida no ventre de Santana, esposa de São Joaquim, né? E já na concepção ela foi preservada do pecado. Ou seja, ela já era santa e imaculada do pecado antes mesmo da concepção. Nunca foi tocada pelo pecado, em vista dos méritos de Cristo. Sois mãe criadora dos mortais viventes. Por quê? Porque os mortais viventes são os mortais que ressuscitarão. São aqueles que estarão na ressurreição no último dia. Então, ela é a mãe da nova criação. Porque ela é a mãe do primeiro Adão, Jesus, que é o primeiro homem da nova criação, que nós seremos recriados na ressurreição. E ela é a porta dos santos, dos anjos, ela é senhora. Por que ela é senhora? Porque ela foi elevada acima dos anjos. Nem mesmo Lúcifer, quando ele era existe uma lenda que diz que São Francisco, por sua humildade, ocupou o lugar de Lúcifer, que era o maior dos serafins, e que perdeu o primeiro posto entre os serafins, que são aqueles que vê Deus diretamente, os mais íntimos de Deus entre os anjos. Lúcifer o perdeu pelo seu orgulho, pela sua soberba, e dizem que São Francisco foi colocado no lugar dele por sua humildade. Só que Nossa Senhora está além. Ela está mais próxima, mais unida, mais íntima, mais cheia da glória de Deus do que os anjos todos. E os anjos que se salvaram, diz a alguns teólogos que os anjos, a grande provação que os anjos viveram para decidir se iam se salvar ou se iam se rebelar, foi a encarnação de Jesus. Jesus virá um ser humano e Nossa Senhora ser elevada acima dos próprios anjos. Ou seja, eles foram provados na sua humildade. E foi quando Lúcifer, junto com a terça parte dos anjos, decaiu. Então ela se tornou a Senhora dos Anjos e a porta dos santos. Porque Jesus, que é a salvação, passou por ela. E ela se tornou a porta por onde veio a salvação, que é Jesus. E até hoje, e até o fim dos tempos, ela será a porta por onde nós passaremos. Através dela, do mesmo que Jesus veio através dela, que é a porta por onde ele veio, nós, através dela, passaremos por ela. Ela será a porta onde nós seremos moldados, santificados, tornados iguais a Jesus. E aí, por isso, eu coloquei essa figura. Essas duas figuras, essa primeira figura é uma figura de uma capela na Polônia. Essa imagem é uma imagem que ela é um sacrário, que ela é um ostensório, onde Jesus fica exposto.
quem pensou esse sacrário, esse ostensório em formato da imagem de Nossa Senhora, foi São Maximiliano Kolbe, São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu, que é um santo polonês que morreu mártir na Segunda Guerra Mundial. Foi assassinado pelos nazistas no campo de concentração. Deu a sua vida em troca de um pai de família. E essa capela, ela tem adoração perpétua. Dia e noite, 24 horas por dia, Jesus está sendo adorado nesta capela, exposto continuamente, e os irmãos, os leigos, as pessoas estão lá constantemente fazendo escala de horário para adorar Jesus. E essa imagem de Nossa Senhora, que é um ostensório, inclusive essa adoração perpétua, essa imagem, ela está sendo filmada ao vivo no YouTube. Você encontra no YouTube, ao vivo, a filmagem, uma live transmitida constantemente. Você que, por enquanto, não pode sair de casa porque você é de risco por causa do Covid, você pode adorar Jesus procurando no YouTube a filmagem dessa capela que fica na Polônia. E ela é uma figuração que São Maximiliano Kolbe teve uma visão fantástica. O mesmo Jesus que nós adoramos na Eucaristia é o Jesus que saiu do ventre dela. E esse ícone de Nossa Senhora, que está ao lado desse ostensório, é o ícone da Porta do Céu. O nome desse ícone é Porta do Céu. Essa é uma réplica de um ícone milagroso, de onde sai um líquido, de onde sai um óleo, que tem propriedades curativas. É um ícone é uma réplica de um ícone milagroso. A comunidade Shalom, ela propaga muito esse ícone, porque o padre Daniel Ange, que é um padre francês da Renovação Carismática, ele trouxe essa réplica desse ícone para nós no Brasil, num evento do Shalom, e ele trouxe uma amostra, um pouco desse óleo que tem propriedades curativas, e ele ungiu pessoas num evento no Shalom de Fortaleza, que curou pessoas, né? Enfim, existe toda uma história desse ícone chamado Porta do Céu. Esse ícone, inclusive, quando ele foi... enfim, eu não vou me deter sobre a história, vocês podem pesquisar depois. É bem interessante a história desse ícone. Nossa Senhora é a Porta do Céu. Ela é aquela que ela é a porteira, ela é aquela que nos leva, nos conduz para o céu. Aí, o hino continua. Sois forte esquadrão contra o inimigo. É uma referência ao Cântico dos Cânticos, onde o livro do Cântico dos Cânticos, ele celebra a beleza do amor humano entre dois esposos, que é uma figuração da aliança da humanidade com Deus, né? Deus é o esposo e nós, humanidade, somos a esposa. E é lá que está aquele termo, és terrível como um exército em ordem de batalha, falando da amada, da esposa. Porque a esposa, de tanto que ela ama o esposo, o amor dela é tão forte quanto um exército em ordem de batalha. Por isso aqui Nossa Senhora ela é o forte esquadrão contra o inimigo. Aqui diz também que ela é a estrela de Jacó. Isso é uma referência ao Antigo Testamento, no livro do Gênesis, aos primeiros pais. Primeiro teve Abraão, o pai da fé, que teve Isaac, que teve o seu filho Isaac, né, e Ismael, e de Isaac nasceu Jacó, que se tornou Israel. Existe um episódio do Antigo Testamento em que Jacó estava dormindo e ele teve uma batalha contra um anjo, pedindo que o anjo o abençoasse. E aí ele lutou contra o anjo, e o anjo tocou a perna dele, a veia da perna dele, ele teve uma espécie de extensão. E aí, porque ele perseverou muito na luta, o anjo o abençoou, como ele pediu que fosse abençoado. E aí o anjo mostrou para ele uma escada que levava até o céu. Lá em cima, no topo da escada, estava o brilho, que era o céu, que era a eternidade, que era onde Deus está, ou seja, a estrela. E anjos subindo e descendo nessa escada, na escada chamada Escada de Jacó. A partir desse dia, ele passou a se chamar Israel. Então, ela é chamada de Estrela de Jacó porque ela é aquela que aponta para a estrela, para Deus, que está no topo da escada de Jacó, onde os anjos sobem e descem, onde nós um dia queremos ir. E ela é o refúgio do cristão. Ela é aquele que a gente se refugia, porque assim, gente, nós somos humanos. Às vezes a gente, Deus pede de nós, quando a gente caminha num caminho de unidade com Deus, isso eu digo para os mais maduros na fé, né? E às vezes Deus pede de nós, não é, padre?
Até mesmo coisas que a gente tem dificuldade de aceitar, mas que Deus, é o caminho de Deus para a nossa santificação, mas às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Santa Teresinha aceitou, com todo amor do mundo, morrer de tuberculose e passar por aquela provação de ter tentações de dúvida na fé. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. E aí a gente tem uma dificuldade de recorrer a Deus. Quando isso acontece, o que é que você faz? Recorra à Virgem Maria. Recorra a Nossa Senhora. Ela é aquele refúgio quando o seu coração está tão duro que até Deus você não está com dificuldade de recorrer. Recorra a ela. Refúgio do cristão. E aí o hino continua. A Virgem criou Deus no Espírito Santo e todas as suas obras com ela as ornou. Ou seja, Deus criou a Virgem no poder do Espírito e ornou Nossa Senhora com todas as suas obras. Ela é a plena de graça. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. E aqui uma imagem da escada de Jacó. A gente vê Jacó dormindo e os anjos subindo e descendo nessa escada, onde no céu está a estrela, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, e que Nossa Senhora aponta para essa estrela. Deus o salve, trono do grão Salomão. Salomão, nós sabemos que ele criou nunca na história de Israel um rei teve tanta glória como Salomão. E Salomão criou um trono espetacular de marfim com ouro, está lá no livro de Samuel, se não me engano, lá no livro das Crônicas. E aí ela é comparada com esse trono do grande Salomão, que é Cristo. Porque Cristo é o novo Salomão. Porque Cristo não é apenas como Salomão, que era dotado de sabedoria. Salomão foi a criatura mais sábia que passou pela terra. Não. Cristo é a própria sabedoria. E aí ela é comparada com o trono onde está a sabedoria encarnada, que é Jesus. O trono cheio de beleza. Ela é a arca do concerto, o velo de Gedeão. O que bexiga bira é essa arca do concerto. A arca do concerto é a arca da aliança. A arca onde que Deus mandou Moisés e o povo de Israel, depois da fuga do êxodo do Egito, em que o mar se abriu e eles conseguiram escapar, onde ficou depositada as tábuas da lei, que representava a presença de Deus, onde estavam os mandamentos, a tábua com os mandamentos que se referiam a Deus, os 4 mandamentos que se referem a Deus, e a tábua com os demais, os outros 6, aliás, com os 3 primeiros mandamentos, e a tábua com os outros 7 mandamentos que se referem ao nosso amor aos homens, que nós somos chamados a amar os homens, né? Os mandamentos do amor a Deus e os mandamentos do amor ao homem, as 2 tábuas da lei que Moisés recebeu no monte. E essa arca, que tem anjos de ouro, era a arca onde ficava essas tábuas da lei. E essa arca, para o povo de Israel, para o povo hebreu, ela era a presença de Deus, porque era onde estavam guardadas as tábuas da lei. Era o santo dos santos, o tabernáculo. E Nossa Senhora é comparada com esse tabernáculo porque ela guardou o santo dos santos, ela guardou o próprio Deus no seu ventre. E o velo de Gedeão. O que é o velo? O velo é uma espécie de couraça de lã, de ovelha, para você se proteger. Gedeão foi um dos juízes, lá no livro dos Juízes, um dos heróis de Israel, que Deus deu a ele um sinal de que a missão dele, a que ele era chamado, ia dar certo e que ele devia abraçar essa missão, onde de noite, vocês sabem que o deserto é muito seco durante o dia, mas de noite tem orvalho no deserto. E esse velo, numa determinada ocasião à noite, ele ficou todo orvalhado, todo molhado, enquanto todo o resto estava seco à noite. E logo depois, quando tudo ficou cheio de orvalho, todo molhado, o velo ficou seco. Então ela é o sinal da promessa de Deus. Ela é o velo de Gedeão. Íris do céu clara. Íris do céu clara é uma referência ao arco-íris, que no Antigo Testamento é um sinal da aliança de Deus com Noé, da arca, né? Da arca, onde ele botou os animaizinhos e tudo mais, né? Deus fez o dilúvio que dizimou quase toda a humanidade, mas ele preservou aqueles que seriam os objetos da continuação da sua aliança com os eleitos. Noé é um antepassado de Abraão, e ele prometeu que nunca mais ia fazer uma destruição assim na terra, até o dia em que todos estivéssemos no céu. E o sinal de que ele não faria isso, de que se lembraria disso, é o arco-íris, né? Por isso ele é o sinal da aliança. Assim como ele é o sinal da aliança, que é o arco-íris, que é o sinal da aliança com Noé. Ela é a sarça da visão.
Moisés viu uma sarça, que é uma espécie de arbusto, pegando fogo sem se consumir. E foi através dessa sarça que Deus apareceu para Moisés, no Antigo Testamento. Nós somos chamados a ser a sarça, porque Deus é esse fogo de amor que queima e não se consome. Nós somos chamados a ser assim. A queimar de amor, a arder de amor, de um amor de qualidade, sem nos consumirmos. Como um ferro em brasa que se une ao fogo e se assemelha ao fogo. Porque um ferro, quando o fogo aquece o ferro, ele faz o ferro semelhante a ele. O ferro começa a ter a cor do fogo, começa a deixar de ser frio, e daqui a pouco o ferro derrete e fica flexível, maleável como o fogo, como o próprio Deus. Ela é a sarça da visão. Ela é aquele ferro que perfeitamente se uniu à chama do amor divino. E nós somos chamados a crescer nessa realidade, a nos assemelharmos à sarça da visão. Ela é o favo de Sansão. O que é esse favo, Bira? Sansão, todo mundo conhece, aquele juiz do Antigo Testamento, que era forte que nem Hércules, que a sua força vinha do cabelo. Quando o cabelo foi cortado por Dalila, ele perdeu a sua força, porque uma das promessas que os pais dele fez era não cortar o cabelo dele. Houve um episódio em que ele matou um leão com suas próprias mãos. E ele não contou isso a seus pais. Ele matou um leão que o atacou, ele matou com suas mãos nuas. E aí ele foi conhecer Dalila, que ela era filisteia, que era de um povo não hebreu, que ele queria muito casar com ela. E quando ele voltou do seu caminho, ele viu novamente o leão morto, o leão que ele mesmo tinha matado. Mas na boca do leão surgiu um favo de mel, com abelhas, e ele comeu desse mel. Então, o que é o favo de Sansão? É aquele sinal de que da morte surge vida, surgiu o mel da vida. Entendem? Na boca do leão, morto por Sansão, surgiu miraculosamente esse favo de mel. Nossa Senhora é aquela que, unida a Jesus, das nossas mortes, faz brotar a vida. Ela é o favo de Sansão. Florescente vara. Porque tem uma passagem que diz que um ramo sairá do trono de Jessé. Jessé é um antepassado de Davi. E nós sabemos que Jesus, ele é o novo Davi. Ele é o rei da nova aliança, da promessa que Deus fez a Davi. Então, um ramo sairá de Jessé, que é Jesus. E ela é parte desse ramo. Ela é a ponta desse ramo que faz brotar Jesus. Por isso que ela é a florescente vara. É o ramo que sai de Jessé, de onde brota o rei Davi, e que dessa descendência de Davi surgiria Jesus. A qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado é em vós sinal. Mais um louvor à Imaculada Conceição. E aqui uma figura que nós temos. Essa primeira imagem, ela é uma imagem do que é o tabernáculo do Antigo Testamento, né? É uma caixa toda de ouro, com anjos e com asas, e dentro ficava guardado as tábuas da lei que Deus deu a Moisés, ficava guardado o báculo de Arão, que Deus, para provar que Arão tinha uma linhagem sacerdotal e que era a vontade dele, ele fez brotar um ramo, uma flor desse báculo, e tinha um jarro com o maná que alimentou o povo hebreu no caminho junto à terra prometida. E hoje, o tabernáculo são os nossos sacrários, onde fica o corpo de Cristo, que é o maná verdadeiro, o maná eterno. Beleza? Seguindo em frente. Temos uma imagem da sarça ardente, né? O episódio em que Moisés viu a sarça ardente, e uma imagem de Sansão matando o leão com suas mãos nuas. Vós que habitais lá nas alturas, porque ela já está no céu, tendes vosso trono entre as nuvens puras. Ela reina com o Senhor. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toca aos peitos os clamores meus. E aí temos a sexta. Deus o salve virgem da Trindade e Templo. Ela é o templo da Santíssima Trindade, porque onde está uma pessoa da Trindade, está toda a Trindade. Ela é a grande, e ela é o primeiro local da inabitação trinitária. E nós temos a graça da inabitação trinitária pela Eucaristia. A Eucaristia, Deus, a Trindade, vem habitar em nós pelo batismo, mas
presencialmente, misticamente, pela Eucaristia. Só que Nossa Senhora teve essa experiência antes de nós, porque o próprio Jesus encarnado nasceu nela. A alegria dos anjos é exemplo de pureza. Ela é aquela que alegra os tristes, porque ela é clemente, porque ela traz salvação para nós, porque ela cura de nós. Ora, qual foi o santo que não se alegrou com a intervenção da Virgem Maria? A gente vê os pastorinhos de Fátima, como eles se alegravam, como eles ficavam felizes com a senhora que apareceu para eles. E assim com vários santos. Juan Diego, no México, a quem Nossa Senhora apareceu em Guadalupe, enfim. Horto de deleites, palma de paciência. A palma ela é o sinal, ela é o símbolo do mártir, né? O mártir, as imagens do mártir geralmente são segurando uma palma. Por quê? Porque a palma da vitória está lá no Apocalipse, e ela, embora não tenha sofrido um martírio de sangue, mas ela foi profundamente martirizada, porque ela sabia que ele ia morrer na cruz. Desde que Simeão apontou para ela lá na circuncisão, quando Jesus era um bebê, que ele disse Simeão disse que a espada de Deus atravessaria o coração dela. E ela sofreu uma paixão fortíssima, uma paixão incruenta, sem derramamento de sangue, um martírio branco, mas um martírio fortíssimo. Qual é a mãe, não é, que não se dói de ver o seu filho morrer? Sois terra bendita e sacerdotal. Ela é a terra onde habitou o sacerdote Jesus, que é rei, profeta e sacerdote. Ela é o símbolo real da castidade. Ela é a cidade do Altíssimo. Ela é o protótipo da igreja, porque a igreja, que somos todos nós, igreja celeste no céu, penitente no purgatório e militante nós aqui nessa terra, somos a Jerusalém celeste, a cidade santa. E ela é a prefiguração da igreja, que somos todos nós. Ela é a porta oriental. Viram que bexiga essa porta oriental? No antigo templo dos judeus, existia uma porta. Porque, assim, as portas, para dizer onde é a porta, a gente usa localização, né? A porta da ala leste, a porta da ala oeste, a porta da ala norte. E a porta oriental, oriente é a ala leste. Do templo de Jerusalém, havia uma porta na ala leste, a porta oriental, que ela dava acesso direto ao tabernáculo. A esse tabernáculo aqui, no templo dos judeus, né? Quando o templo ainda existia em Jerusalém. E ela é essa porta que nos dá o acesso direto a Jesus. Se você quer ter um acesso mais direto a Jesus, ao Santo dos Santos, recorra a ela. Se você quer rezar melhor, recorra a ela. Se você quer amar mais Jesus, tudo que tem a ver com ter um acesso mais direto a Jesus, recorra a ela. Ela é a porta oriental. Ela é a porta dourada. Sois a mesma graça, virgem singular. Ela se confunde com a própria graça. E aqui nós temos a imagem dos anjos anunciando a alegria do nascimento de Jesus. Porque aqui diz, né, que ela é a alegria dos anjos. Os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus e cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Você vê isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E essa aí, meus irmãos, é a porta oriental. É a porta dourada. É o que restou, é um dos pedaços que restou do templo. Essa é a porta que, quando o templo ainda existia, quando os romanos não tinham destruído o templo, dava acesso direto ao Santo dos Santos. Qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. O lírio ele é um sinal de pureza. O lírio ele tem uma tendência de nascer em lugares mais pantanosos, digamos assim. Lugares mais impuros, digamos assim. E ele é uma flor bela, o lírio, profundamente cheirosa, que com seu perfume cobre qualquer fedor. Quem entende de flor sabe que o lírio tem um cheiro fortíssimo. Ele cobre qualquer fedor, qualquer mau odor. E o lírio branco, né? Com toda essa pureza. O lírio é um símbolo de pureza. Por isso que os virgens, os santos virgens, são representados com o lírio na mão. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toca o vosso peito os clamores meus. Deus os salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecidas. Davi fez um muro na cidade de Santa, né? Cidade de Jerusalém, que era muito bem fortalecida. E Nossa Senhora, ela é aquela que, digamos assim, ela é aquela que santa, que nunca foi vencida pelo pecado. Não simplesmente porque
ela é muito santa e pronto, o pecado não mexe nela, mas porque ela era prudentíssima. Porque ela se resguardava de todo e qualquer pecado. Eu gosto muito dessa passagem, desse título aí. Cidade de Torres Guarnecidas, porque para mim, essa figuração, ela remete à virtude da prudência. Ela remete à virtude da temperança. Ela remete à castidade, né? Você que se guarda, você que guarda a sua pureza. Ela é essa torre que se preservava de todo o pecado. E nós podemos chegar nessas virtudes. De suma caridade, sempre abrasada, assim como a sarça ardente. Do dragão a força foi por voz prostrada. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Ela é aquela que pisa na cabeça da serpente, né? Que pisa na cabeça do dragão do Apocalipse, que pisa na cabeça da serpente do Antigo Testamento, como nós cantamos muito bem, né? Agora no início da oração. Ela é a mulher forte do livro dos Provérbios, né? O livro dos Provérbios, no capítulo 31, faz essa referência à mulher forte. Santa Gianna Beretta Molla, aquela médica italiana que foi canonizada recentemente, né? No início dos anos 2000, ela gostava muito de meditar no Provérbio 31. Ela gostava de ser aquela esposa perfeita do livro dos Provérbios. Nossa Senhora é essa esposa perfeita, essa mãe perfeita. Ó, Invicta Judite, figurando Judite, que cortou a cabeça daquele rei que estava ameaçando o povo de Israel. Ela é como Judite, que corta a cabeça da serpente. Ela é o alento de Davi. Entre as várias esposas que Davi teve, quando ele já estava no fim da vida, houve uma esposa que foi escolhida para ele, que basicamente ela era uma cuidadora, ela era alguém que cuidava e que o amava sem ter contato sexual. Ela permaneceu virgem, porque ele já era muito idoso. E Nossa Senhora é figurada por essa esposa de Davi. Ela, assim como Davi foi alentado por essa esposa que permaneceu virgem, Nossa Senhora foi alento de Jesus. E ela pode ser o nosso alento também. Assim como do Egito curador de Raquel nasceu, assim como José, filho de Jacó, que se tornou Israel, nasceu da esposa de Jacó, Israel, chamada Raquel, e salvou o Egito da fome, que José salvou o Egito da fome. Do mundo, o Salvador, quem nos deu foi Maria. Assim como Raquel deu o Salvador do Egito, José, do Antigo Testamento, Maria nos deu o Salvador. E aqui está uma figura medieval que eu adoro, que eu quis muito mostrar no outro curso, e que representa o que é essa Virgem de Torres Guarnecida. Você vê a mulher numa torre altíssima, murada, e os leões, né, que a gente lembra que na carta de São Pedro, o demônio é comparado com um leão que ruge e que ronda, e ela está perfeitamente resguardada nesses muros da prudência, nesses muros da castidade, nesses muros da temperança, e os leões não conseguem alcançá-la. E ela é aquela que mata o dragão, que pisa na cabeça da serpente, como nessa imagem aí de Nossa Senhora de Guadalupe, que tem Juan Diego aos pés. Lembrem dessa imagem, dessa parede, desse muro. Lembrem dessa imagem, é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, onde tem tanta pornografia, tanto duplo sentido, né? Lembremos dessa imagem, dessa mulher murada, que o leão nem sequer alcança pela sua prudência e pela sua castidade. Toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira, mas um louvor à Imaculada Conceição. Ouvi, mãe de Deus, minha oração, toca o vosso peito os clamores meus. Deus o salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao verbo encarnado. Existe um episódio em que, digamos assim, Ezequias, que foi rei de Israel, ele queria um sinal de que de fato ele alcançaria uma determinada graça. O profeta que estava envolvido era o profeta Isaías. E o sinal disso foi um atrasamento do tempo. Tinha um relógio, aqueles relógios de sol, que a sombra do sol é que marca, o sol batendo nesse relógio solar, é que a sombra dele cria o ponteiro, né? O ponteiro que faz o relógio girar. E o milagre que aconteceu nesse episódio, que está relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 20, é que o ponteiro retrocedeu, como se o sol tivesse andado para trás.
Por que que o ofício chama Nossa Senhora de relógio que andou atrasado? Porque o verbo, Jesus, que estava acima do tempo e do espaço, ele era puro espírito, ele desceu a nós, ele se humilhou e desceu no tempo e no espaço. Se fez servo. Quando se encarnou no seio da Virgem Maria. Ao entrar, ao se rebaixar, ao se submeter ao tempo e ao espaço, ele é como esse relógio que anda atrasado, que retrocede, entendem? Então, Nossa Senhora é comparada a esse relógio que realiza esse milagre de aniquilar o sol, porque o sol foi aniquilado pela graça divina para poder atrasar o tempo. E ela é esse lugar onde o próprio Deus se aniquilou, entrando no tempo e no espaço, ele que estava acima do tempo e do espaço. Para que o homem suba as sumas alturas, para que o homem chegue até o céu, desce Deus do céu para as criaturas. Deus desce, Deus se encarna. Com os raios claros do sol de justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Nossa Senhora reluz a graça da salvação de uma forma tão esplendorosa que o sol fica com inveja dela, entenderam? Essa é a figura do céu, do sol que dá ao céu cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira entre os espinhos. Ela é essa pura e casta entre os espinhos. Ela é a ira da serpente. Ela aquebranta a serpente com seu poder. Os cegos errados, ela alumia. Se você está no caminho errado, se você tem dúvidas sobre o caminho a seguir, ou se tem alguém que você quer que se converta, recorra muito à Virgem Maria, porque ela é aquela que alumia o caminho dos cegos. Ela fez nascer o sol tão fecundo, o próprio Jesus, e com nuvens cobriu o mundo. Ou seja, ela é um sol tão vigoroso que eclipsa o próprio sol, o sol natural. Né? Por fim, nós temos as completas. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a sua ira se aparte de nós. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, ela é a Rainha da misericórdia, de estrela coroada. Ela é a Rainha dos apóstolos, é a Rainha das estrelas, dos santos, ela é a Rainha dos santos. Ela foi coroada das estrelas, dos santos. Ela é purificada sobre os anjos, ou seja, a santidade dela, a pureza dela vai acima dos anjos. Ela está à direita da mão de Deus, junto com Jesus, ornada de ouro. Isso é uma referência ao Salmo 44, que é uma referência à Rainha Esther, que é ornada de ouro, convenceu o rei. Rainha Esther convenceu o rei. A Rainha Esther do livro de Esther e do Salmo 44. Tu és a grande honra de todo o nosso povo. Né? Nossa Senhora é aquela que convence Jesus, assim como Esther convenceu aquele rei. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos nós ver Deus nas alturas com todo prazer. Pois tu és a esperança dos pobres errantes, nós pecadores, e és o seguro porto dos navegantes. Estrela do mar, ou seja, aquela estrela que guia os navegantes na noite escura, és saúde certa e porta que estáis para o céu aberto, tu és a porta do céu. É óleo derramado, Virgem, em vosso nome. Isso aqui é uma referência ao Cântico dos Cânticos, onde ele diz que o teu nome é como óleo escorrendo da barba de Arão, né? Que é uma linguagem do Antigo Testamento. É óleo derramado, Virgem, em vosso nome. O nome dela é como um óleo que se derrama e que alivia e que perfuma ao Senhor e a nós também. Os servos vossos os hão sempre amado. Quem é servo verdadeiro de Maria sempre ama a Virgem Maria. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração, toca o vosso peito os clamores meus. Humildes oferecemos a vós, Virgem pia, estas orações. Porque em nossa guia, fades vós adiante, e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Então, meus irmãos, essas são as explicações. Existem outras coisas que a gente pode aprofundar, ver e explicar, porque há uma riqueza muito grande de significado, mas essas são os significados, né,
do ofício. Então, eu espero que nunca mais você veja o ofício do mesmo jeito, com a mesma superficialidade. Peço a Deus que você possa conhecer, tendo visto todo esse significado do ofício, né, que você possa conhecer e amar mais a Virgem Maria, conhecer e amar mais o ofício da Imaculada Conceição, e que o ofício e que possa meditar e rezar esse ofício conhecendo-o melhor, meditar e rezar melhor, e que ele possa ser útil para que você seja uma alma profundamente unida ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria. Amém? Que riqueza! Parabéns pela bela exposição. Deus seja louvado pelo teu carisma, pela tua vocação, pela tua consagração também, não é? Nós sabemos que eu gosto muito da vocação, já partilhei contigo a última vez, da vocação Shalom, do carisma de Moisés, Demi. Já estive no fórum em Fortaleza, né? Tive muito contato com o pessoal quando morava em Palmas. E que bom que você pode ter nos abrilhantando também, falando dessa riqueza que é o ofício da Imaculada. É o que sempre nós dizemos aqui, é impossível amar aquilo que não se conhece. E lembrar também que a nossa fé é uma fé racional. Nós rezamos para crer e cremos para rezar. Esse sentido também, né? Nós usamos, né? E quando nós debruçamos-nos diante de um ofício desse, é diferente quando você sabe por que está escrito ali. Porque Deus inspirou a esse monge a compor essa belíssima, belíssima oração, não é? Amados, agora vamos abrir agora para perguntas, questionamentos, elogios, né? Aqui estou só vendo o pessoal aqui parabenizando essa informação. Deus abençoe, maravilhosa explicação, linda formação, amém. Deus lhe abençoe. Alguma pergunta, gente amada, sobre o tema hoje exposto? Vamos lá? Eu já conhecia, mas agora conhecendo cada palavra no ofício, é mais ainda admiração por Nossa Senhora. Que alegria. Adorei os esclarecimentos. Ótimo. Alguém que faz uma pergunta? Ah, tá. A Laís mandou para mim aquele poema, daquela questão da possessão, que é interessante, nós poderíamos falar, né? Laís, você poderia partilhar conosco aquele arquivo que você mandou para nós? O arquivo que eu coloquei agora, né? Só um É. instante. Ok. Só um instante. Vou abrir aqui, Bernardo. A Lúcia falou que no arquivo que recebeu não tem as matinas. Nós vamos dar uma olhada, viu, Lúcia? Sim, tem uma tradição, a Dina perguntou, né? Uma vez li que quem faz o ofício Nossa Senhora se ajoelha no céu, verdade? É uma tradição, né? As pessoas dizerem, inclusive naquele que nós partilhamos com vocês. Claro, desculpa, o Bira pode responder. Pode terminar. Termina o que você ia dizer. Naquele que nós, inclusive nós pegamos também da Shalom também, aquele arquivo, colocava logo no início a explicação, e tem essa tradição, né? Tem essa tradição que diz que quando nós rezamos, Nossa Senhora se ajoelha no céu. Agora, se a verdade, agora aí vamos esperar que cada um chegue no céu e depois perguntar a Nossa Senhora, né? Porque isso é uma... A gente, essa tradição faz referência à extrema humildade de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora ela foi santa por graça de Deus. Enquanto que a gente precisa quebrar a cara, pecando, se lascando todinho para poder reconhecer o quanto a gente depende da graça de Deus,
Nossa Senhora, sem nunca ter pecado, ela reconheceu perfeitamente o quanto ela depende de Deus. Porque ela não foi virgem imaculada por mérito próprio. Foi Deus que derramou essa graça sobre ela. E ela tinha, como santa que ela conhecia isso com perfeição. E aí, quando você fala da Imaculada Conceição, você está falando de uma pura graça de Deus. E como humilde que ela se ajoelha diante do mistério e da graça que Deus derramou sobre ela, entende? Então, quando você fala da Imaculada Conceição dela, na mesma hora, ela remete ao poderoso Deus que fez nela maravilhas sem mérito dela, entende? Então, essa tradição, que nós não sabemos se é assim mesmo que ocorreu ou que ocorre, e que vai ser confirmada no céu, quando a gente perguntar a ela, tem a ver com isso, entende? É como ela reconhecendo junto conosco. Assim como a igreja nos ensina que os anjos adoram a Deus junto conosco na missa. Porque durante a missa, como eu já expliquei, acontece o sacrifício de Jesus. Lá na cruz, aquele dia que ele morreu por nós, vem no tempo e no espaço para nós na missa. Então, os anjos, eles participam conosco fortemente. Tem até um vídeo bem famoso, recente, que fizeram onde as pessoas dramatizam como seria, né, se a gente pudesse ver os anjos. Né? Então, faz muito sentido essa tradição, embora a gente não possa confirmar, só vamos saber na eternidade. A veracidade, né? Isso. Outra pergunta que fizeram também, não é? Nossa, eu rezo, a pessoa partilhando, né? Nossa, eu rezo ofício há anos, só hoje tive a oportunidade de entender mais um pouco. Tem algum livro para indicar para aprofundar mais? Realmente, eu não, você me pegou, eu não vou saber indicar um livro. Eu teria que dar uma pesquisada e ver se eu encontro algum livro. Essas explicações que eu estou dando para vocês, elas são tiradas de 3 fontes. Tem uma das fontes é a minha cofundadora, Emi Nogueira, porque tem um CD do Ofício da Imaculada, onde os irmãos da música cantam o ofício, e a cada hora do ofício, na faixa do CD, ela explica, né? Então, uma parte da informação eu tirei de lá, outra parte eu tirei de um texto do próprio site da Canção Nova, e tem uma terceira fonte de onde eu tirei, que salvo engano, foi o site veritatis.com.br. Que são irmãos que são muito doutos, muito confiáveis, né, na sua ortodoxia, na sua fidelidade à doutrina católica. Alguns são conhecidos meus, né, de muitos anos, das quebradas da internet católica. Eu posso pesquisar. Certamente deve haver algum livro que explique os títulos da Virgem Maria e que tanto vai explicar os títulos do ofício quanto os títulos, por exemplo, da ladainha de Nossa Senhora. Mas realmente eu não vou saber indicar, eu teria que pesquisar, tá bom? Bem, outra pergunta. É verdade que o ofício rezado vale por 30 terços? Essa contabilização eu nunca ouvi falar. O que eu sei é que existe uma graça especial de indulgência, porque foi alcançada essa indulgência através de um Papa, que foi o Papa Inocêncio, que eu falei, e depois o Papa Pio IX, que foi aquele do dogma da Imaculada Conceição do século XIX, ele aumentou, digamos assim, essas indulgências, né? Ele deixou essas indulgências mais fortes. Então, por exemplo, se você tem um parente, um amigo, um conhecido, que você não tem certeza se ele já está no céu, pode ser que ele esteja lá no purgatório, sofrendo, sendo purificado, rezar um ofício por ele vai fazer um grande efeito para que ele vá logo para o céu. Provavelmente o ofício só perde para a missa. Provavelmente. Porque o ofício ele tem um grande poder de intercessão junto à Virgem Maria. Bem, o que eu mandei para vocês, melhor, que a Laís partilhou com vocês, tem 8 motivos para você rezar e também ter a experiência dessa graça, né? Vou ler rapidinho aqui. Na verdade, complementando aquilo tudo que o Bira já partilhou, né? Primeiro, é um auxílio eficaz de Nossa Senhora. A Virgem Maria é a Rainha Clemente, que conhecedora única da misericórdia de Deus, acolhe todos os que junto dela se refugiam. Segundo, somos chamados à santidade. Muitos santos rezaram essa oração. Foram aquecidos na tibieza e desânimo, tornando-os fervorosos e ativos. Terceiro, vencemos os medos. Foi ela, a mulher forte, que conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio, se tornando modelo para os que não aceitam passivamente as circunstâncias adversas da vida. Quarto,
somos defendidos no combate. Nossa Senhora se coloca em combate por nós contra as tentações do inimigo, enfermidades e adversidades, vencedora do demônio. Maria Santíssima é suportadora das angústias e sofrimentos de sua missão, de mãe do Redentor. Quinto, o desejo pela obediência. Maria é templo singular da glória de Deus pela obediência da fé e mistério da encarnação. Sexto, nos tornamos intercessores. Maria possui a plenitude da graça. Daí sua valiosa intercessão junto a Deus para alcançar as graças que tanto necessitamos. Sétimo, Maria nos aponta a Cristo. Nós, que muitas vezes erramos o caminho, cegos pela ilusão do mundo, Nossa Senhora nos aponta aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Oitavo, a firmeza na devoção. Os que invocam o nome de Maria com confiança experimentam em sua vida que a devoção à Santíssima Virgem é um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista da sua própria plenitude. Isso aqui são os 8, podemos até procurar mais motivos também, pela qual nós podemos e devemos estar também rezando e, sobretudo, propagando também essa devoção, tá bom? Tá aí a Jean que a Laís partilhou Olha aí, Bernardo. Partilhou conosco aquilo que o Bira pode falar. Ele começou a falar sobre isso. Pode falar, Bira. Sobre o que, padre? Sobre aquele exorcismo, aquele texto lá que o demônio foi obrigado a recitar. Sim. É porque o episódio ele aconteceu no início do século XIX. Nós sabemos que o dogma da Imaculada ele foi proclamado mais ou menos nos anos 50, salvo engano meu. Antes da proclamação do dogma, houve esse episódio, né? Em 1823, 2 sacerdotes dominicanos. É interessante isso, porque os dominicanos tradicionalmente tinham dificuldade com o dogma da Imaculada Conceição, os teólogos dominicanos. Havia um embate, uma tradição de embate entre teólogos dominicanos e teólogos franciscanos. Mas justamente 2 sacerdotes dominicanos, os padres Bacite e Ignatário, eles estavam exorcizando um menino de 12 anos, que era analfabeto, né? E aí, como eles têm autoridade de exorcistas, né, eles podem obrigar o demônio a dizer a verdade. E aí, para humilhar o demônio e enfraquecer a possessão, eles obrigaram o demônio, em nome de Deus, a demonstrar a veracidade da Imaculada Conceição. E aí, da boca do menino, veio um soneto, né? Aí o soneto diz assim: sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou filha ainda ao ser-lhe mãe. Ele de eterno existe e é meu filho, e eu nasci do tempo, e sou sua mãe. Ele é meu criador e é meu filho, eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal, prodígio ser meu filho, um Deus eterno e ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe, e foi a mãe que deu o ser ao filho. Se, pois, do filho teve o ser a mãe, ou há de se dizer manchado o filho, ou se dirá imaculada a mãe. Né? Isso é um forte argumento teológico, né? O padre que estudou teologia vai saber explicar melhor do que eu, né? Tem uma forte argumentação teológica para justificar que ela foi imaculada. E aí conta-se que o Papa Pio IX, que foi o Papa que proclamou o dogma, ele chorou quando ele viu esse soneto, né? E aí Nossa Senhora, e aí a fonte diz que Nossa Senhora foi a restauradora da ordem perdida por meio de Eva, né? Eva nos trouxe a morte, Nossa Senhora nos dá a vida. Eva deu a vida eterna por orgulho, Nossa Senhora ganhou por humildade. Então foi um dos eventos que Deus providenciou para conduzir à proclamação desse dogma. Muito bem, mais alguma pergunta?
algum acréscimo? Podem colocar no chat ou podem abrir o canal de vocês, o áudio. Eu coloquei no chat o número da livraria do Shalom aqui em Natal e o link da livraria da nossa comunidade para vocês procurarem o CD do ofício, né? Eu não sei se ele ainda está à venda, um CD muito antigo. Inclusive, tem uma história bem interessante, né? Tem um relato de que não por mérito da minha cofundadora, né, ou santidade dela, mas pelos méritos de todas aquelas pessoas que rezaram o ofício e que cresceram em santidade através da Virgem, teve uma pessoa que foi curada fisicamente ao escutar esse CD desse ofício, né? Depois deram o testemunho para a minha cofundadora em mim, né, que ao escutar a explicação, eu não lembro se o homem era cego ou se ele era cego. Era uma doença física que ele tinha, uma deficiência, que foi curada quando ele rezou com o ofício, pelo CD da comunidade. Foi um episódio bem interessante que ajuda a demonstrar a grandeza de Deus, né? Mais uma vez, não querendo dizer que isso é mérito da cofundadora, mas com a graça de Deus, com certeza, alcançada pela santidade da Virgem e de todos aqueles que na história rezaram esse ofício. Tudo bem, então fazendo mais uma pergunta aqui. É verdade que se começar a oração do ofício tem que terminar, senão Nossa Senhora fica chorando? Com certeza, não terminar uma oração iniciada é triste para Nossa Senhora e para o próprio Deus, né? Mas ela, assim, ela não vai, como eu posso dizer, ela vai entender, né, a sua dificuldade, a sua limitação, as razões pelas quais ele fez parar de rezar, né? Ela é mãe, ela entende. E, muito embora devamos nos esforçar, né, para rezar até o fim. Fazer a nossa parte, né? Maria Tereza, você pediu os 8 pontos. Os 8 pontos estão... já foi disponibilizado no nosso... Já está disponibilizado no WhatsApp. Tá bom? Você procura lá o ofício. Qualquer coisa você pode pedir lá através do WhatsApp. O ofício já está disponibilizado. E a primeira parte, a contracapa, são os 8 pontos, né? Esses 8 pontos. E uma breve, mais brevíssima explicação realmente ali daquilo, do quem foi o criador, né? Por assim dizer. O criador desse belo hino, não é? Esse belo hino. Alguma pergunta a mais? Lembrar quem ainda não fez anotou, né? Fez a sua presença, por gentileza. A Laís está colocando aqui o link para você possa entrar e marcar a sua presença, por gentileza. Padre, é Gília. Estão me ouvindo? Então, sim, pode falar. Aproveitando que hoje é um dia de formação sobre o ofício da Imaculada Conceição, nós temos um convite para vocês que estão fazendo a turma de consagração. Temos um convite para acompanhar o ofício hoje às 18 horas no Instagram da comunidade. Deixa eu ver se eu compartilho aqui um vídeo aqui rapidinho. Só um instante. Uhum. Chega, eu estou tentando botar o convite aqui, não estou conseguindo. Lembrar que a partir das 6 horas, às 18 horas, no Instagram da comunidade. Isso, no Instagram da comunidade, CCA Adorai, você consegue participar. Não rezam todos os dias. Estou perguntando aqui se reza todos os dias. Não é todos os dias, apenas no sábado, Isso. às 18 horas. Todos os sábados, às 18 horas, a consagração. A consagração não, perdão, a oração do ofício. A oração do ofício. Uhum. Estão vendo aí? Tá. Vamos, pode. Só não tá vendo o áudio, peraí. Ei, eu saí aqui. Gente, eu tô ficando nervoso, tenha calma. Tranquilo. Pronto. E hoje nós temos o Ofício da Imaculada aqui no nosso Instagram. A partir das 18 horas, você é nosso convidado especial. Venha rezar conosco, Nossa Senhora te espera. Pronto, é simplesinho, mas é um convite
que Carita faz para que a gente possa participar desse momento. Um momento especial para a consagração também. Uhum. Bira, mais uma pergunta aqui, Bira. A diferença de Nossa Senhora Imaculada Conceição com Nossa Senhora quando de suas aparições? Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora de Fátima. Certo. Nossa Senhora, o título da Imaculada Conceição, ele é um título ligado a uma tradição que eu não sei quando começou, mas ela é muito antiga, de que ela foi concebida sem pecado, e que ganhou um significado todo novo no ato do dogma, né? Inclusive criou-se aquela imagem que foi a primeira imagem que eu utilizei na apresentação, onde ela estava sem o véu, cobrindo a cabeça, com a lua debaixo dos pés, olhando para o céu, né? E aí é um título, né, que é associado a esse histórico, a essa explicação. No caso de Nossa Senhora de Fátima, o que a gente tem é um título de Fátima associado a esse evento que foi a aparição em Fátima, né, no município de Fátima, lá em Portugal, né? Inclusive, ela, quando apareceu em Fátima, ela nem se proclamou a Senhora de Fátima, ela se proclamou a Senhora do Rosário. Porque em Fátima, o grande objetivo dela era estimular que nós rezemos o Rosário para vencer o comunismo, né? Que despontava naquela época, que hoje se infiltra nas ideologias das pessoas de maneiras diferentes. E, enfim, a salvação das almas e o mantenimento da Santa Igreja Católica, né? Então, usa-se o título de Nossa Senhora de Fátima para remeter àquela aparição específica dela, com aquelas roupas com as quais ela se apresentou. Assim como Nossa Senhora em Guadalupe, lá no México, apareceu num lugar chamado Guadalupe. E apareceu com aquela roupagem que os nativos mexicanos, né, índios, astecas e maias, etc., quando viram, entenderam, porque para eles tinha significado, né? Então, usa-se o título para se referir àquele contexto daquela aparição ou aquele contexto de uma explicação sobre Nossa Senhora, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Muito bem. E lembrar também que a única vez, pelo menos que me recordo assim de cabeça, que Nossa Senhora se autoproclamou como a Imaculada Conceição foi a Santa Bernadette, né? Em Na Lourdes, né? França, Na... em Lourdes, né? Que ela fala, né? Que eu sou a Imaculada Conceição, não é? Exato. O interessante é que eu descobri recentemente, num vídeo do Padre Paulo Ricardo, que o dialeto que Bernadette falava não era o francês. Era uma mistura de francês com espanhol. Então, ela não falou eu sou a Imaculada Conceição, ela não disse em francês je suis la Immaculée Conception. Ela também não disse je suis la Immaculada Conception. Ela disse um dialeto local lá. Ela falou naquele dialeto local. É bem curioso, né? E falou para uma menina analfabeta, numa época em que quase não se falava na Imaculada Conceição, porque foi um dogma proclamado super recentemente. Uhum. Muito bem. Que pedido para lembrar também, mais um recado também, para lembrar que a partir da semana que vem nós vamos iniciar a formação mesmo sobre o tratado e sobre os capítulos do tratado, não é? É importante que nós já disponibilizamos já no nosso grupo do WhatsApp que comecem a ler, até entender também aquilo que será a explicação também, gente amada, tá? Por gentileza, você está com dúvida, qualquer dúvida em relação a isso, comece a ler, nós estamos aqui, a equipe está à disposição para qualquer ajuda em relação a isso. Assim como os formadores também têm nos ajudado bastante, nós estamos aqui para que vocês possam um ajudar o outro. Ninguém aqui está para ensinar ninguém, na verdade. Nós estamos aqui crescendo. Partilha. Estamos aqui não é uma aula magna, né? Mas nós estamos aqui como partilha, né? Crescendo, um dando a mão com o outro, um ajudando o outro a crescer e, sobretudo, também a crescer em relação à nossa fé. A fé que precisa também essa dimensão tão racional. Ler, estudar. A nossa fé não pode ser uma fé infantilizada. Aquela fé que nós recebemos, que ficou ali restrita à primeira comunhão ou crisma.
que às vezes, desculpa a sinceridade, às vezes é mal feita, né? Mas nós queremos estudar, conhecer a riqueza. Afinal, são 2000 anos de história. Nossa igreja não nasceu de um querer humano, mas nasceu do coração de Deus para a nossa salvação. E Deus nos deu graças, bênçãos e, sobretudo, também presentes. Nossa Senhora é um presente de Deus que nós queremos conhecer para amar. Assim como a vida dos santos, assim como a riqueza e a beleza dos sacramentos. Tá bom? Por isso também é crescer. Esse curso, a finalidade é impossível. É impossível nós falarmos tudo sobre Nossa Senhora nesse curso. É impossível. A gente vai passar, se você lesse todos os livros possíveis e imagináveis sobre Nossa Senhora ainda, ficaria coisa para trás. Mas é para provocar no nosso coração esse desejo de nos formarmos e formarmos bem também. Como diz aqui, como diz Pedro, eu já gosto muito de citar essa citação, né? Pedro 3,15, né? Estejam sempre dispostos a dar razão pela fé que vocês têm, da esperança que vocês têm. Tá bom? O que mais? Tem mais algum recado, Laís?